Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre a graça, só que eu gostaria de falar da graça de um jeito diferente. Hoje eu gostaria de falar da graça que não é de graça. Então eu gostaria que você me acompanhasse nesse vídeo de hoje, tá certo? Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 9, que diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, ou antes dos tempos eternos. Então, é a partir desse versículo, meus amigos, que eu gostaria de falar sobre a graça que não é de graça. Ou seja, eu gostaria de falar da graça que é muito cara, que foi muito cara, tá certo? Então, gostaria que você me acompanhasse para que você pudesse entender, tá certo? Então, aqui diz que essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, ela foi dada antes dos tempos dos séculos, ou antes dos tempos eternos. Então aqui essa graça foi um acordo entre o Pai e o Filho. Isso foi feito antes que o mundo existisse. Então o Pai com o Filho entraram em acordo que o Filho viria e nos salvaria. É por isso que hoje eu vou falar sobre uma graça que não foi de graça, que teve um preço muito alto. Tudo isso feito antes que houvesse mundo. Antes de Deus criar o homem, ele já fez aqui com o Filho, é o plano de salvação. Como que nós poderíamos ser salvos pela graça, que não é de graça, tá certo? Gostaria de convidar você ainda, meu amigo, a abrir sua Bíblia aí em Tito, é só virar 2 páginas. Tito, capítulo 1 e versículo 2. Preste bem atenção. Diz o seguinte: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, ou prometeu antes dos tempos eternos. A quem o Pai prometeu? Prometeu ao Filho. Falando aqui sobre a vida eterna, que nós teríamos vida eterna, na esperança que teríamos vida eterna. Tudo isso feito antes dos tempos eternos. Então foi um acordo que o Pai fez com o Filho. Se você abrir sua Bíblia, agora eu convidar você aí, meu amigo, abra sua Bíblia lá em Salmos, vamos para o livro de Salmos. Em Salmos 2, versículo 7 e versículo 8. Presta atenção em Salmos 2, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança. Então veja, isso aqui é o Pai prometendo ao Filho, pelaquilo que o Filho faria para nos salvar. O Pai está dizendo: me pede que eu te darei os gentios, te darei as nações por herança. Quero convidar você ainda, meu amigo, a abrir sua Bíblia em Isaías. Em Isaías 53, versículo 11 e versículo 12. Olha o que diz em Isaías. Diz o seguinte: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu te darei a parte de muitos. Então presta atenção. Aqui diz que Jesus, o Cristo, naquele dia, ele veria o trabalho, o fruto do trabalho da sua alma, e ele ficaria satisfeito. Diz que esse justo, o Filho, Cristo, ele justificaria muitos, ele levaria as nossas iniquidades. Aqui o profeta diz que ele carregou os nossos pecados, ele foi moído, foi estraçalhado por Deus por causa dos nossos pecados. Foi do agrado do Pai moê-lo. Tá certo? E aqui diz que ele receberia muitos como parte daquilo que ele faria. Tá certo? Então é por isso que eu estou dizendo, meus amigos, essa noite, que a graça ela nunca foi de graça. Ou seja, a graça custou muito caro. Quero convidar você ainda a abrir sua Bíblia em 1 Pedro. Veja como a graça não é de graça, a graça custa caro. Em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 até o versículo 21. 1 Pedro 1, de 18 a 21, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Então, por que eu estou dizendo que a graça, ela não é de graça? Que a graça, ela custa caro. Porque ela custou o precioso sangue de Cristo. Ele teve que morrer para que nós pudéssemos receber essa graça, receber essa herança, recebermos a salvação. Então a graça, ela não é de graça. A graça, ela nunca foi de graça. A graça custou muito caro. Então é por isso que essa noite, desde o começo do vídeo, eu falei que eu queria falar da graça de uma maneira diferente. De uma graça que não é de graça. De uma graça que custa muito caro. Então foi o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia ainda em Apocalipse. Abra lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 e versículo 9, que diz o seguinte: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de todas as nações. Então por que aqui os anjos estão cantando? Porque Jesus é digno. Digno de quê? De toda honra, toda glória, de todo louvor. Porque ele foi morto. E foi através da morte dele, através do sangue dele, que ele nos comprou para Deus.
Então é por isso que eu estou dizendo que a graça, ela não é de graça, ela custou a morte de Cristo. O justo morrendo pelos injustos. Então veja se a graça realmente ela é de graça. Não, a graça não é de graça. A graça é muito caro. E por que Jesus resolveu morrer na cruz? Ele também não morreu de graça. É muito interessante isso, que você aprenda isso, que a graça não é de graça, a graça custa muito caro e que Jesus também não morreu de graça. Ele morreu, conforme diz lá em Timóteo e Tito, tudo aquilo foi feito antes dos tempos eternos. Foi um acordo que ele fez com o Pai. É por isso que quando você vai lá para Salmos 2, onde lemos, o Pai diz a ele: eu vou te dar muitos como pagamento daquilo que você fará. Então, ninguém faz nada de graça. Jesus seria recompensado por aquilo que ele havia de fazer. Veja que lá em Isaías, a passagem que lemos, em Isaías capítulo 53, versículo 11 e 12, Deus está dizendo que ele receberia muitos como parte. Porque a graça ela não é de graça, a graça ela custa muito caro e ninguém faz nada de graça. Jesus não veio morrer para se exibir, não. Ele veio porque ele já havia prometido ao Pai que ele faria isso, que ele morreria para nos comprar para Deus, tá certo? Então eu espero que eu possa ter te ajudado aí de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida aí, faça aí sua pergunta aí, coloca aí nos comentários, eu vou estar respondendo as suas dúvidas, tá certo? Quero desde já agradecer você que é inscrito no canal, você que vem me acompanhando aí já há algum tempo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, seu joinha de gostei, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo se é que você gostou dele. E você que não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo ou de algum outro vídeo, tem muitos vídeos aqui no canal sobre vários assuntos. Se você gostou, deixe seu joinha, seu like aí de gostei, compartilhe o vídeo aí através das redes sociais. Se foi útil para a sua vida, pode ser útil para a vida de outras pessoas também. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos.